Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão? Então, olhando aqui, nós temos a cunha, que nós havíamos falado dela. O mercado, ele abre no ponto de venda e ele desce para até a região do Favre Gap comprador. Lembra? Nós tínhamos marcado tanto o vendedor quanto o comprador. Então, ele respeitou o vendedor e também o comprador. Ele não consegue perder, a mínima. Inclusive, ele testa ela no final do dia, deixa um papel, faz um pullbackzinho, mas ele ainda não ficou muito claro para nós se o movimento vai ser um inside candle, que pelo jeito no diário ficou, porque ele ficou dentro da macro, né, do dia 2, né? Então, ontem ele fez esse movimento. Ele pagou tanto o vendedor quanto o comprador, e depois ele seguiu vendendo, porque ele fecha o gap e segue no movimento do vendedor. Bom, no diário, o mini índice, ele é aquele inside candle que eu comentei. Nós temos que ficar de olho nessa região aqui de 140, 142 e aqui 142 e 500, 142 e 600, que é a região que, se ele perder, ele vai buscar o pagamento dessa altura, né, para baixo, tá? Só que no semanal, o que eu coloquei lá no semanal? O que eu observei, né? Vamos voltar aqui, ó. O diário, a gente tá aqui no diário, pra você ter uma ideia. Ó, a gente tá fazendo esse respiro, tá? Então, a gente vem pra fechar esse gapzinho aqui, né? Provavelmente. Vamos lá de novo. Ele vem pra fechar esse gap, ó. Ele desce, ele sobe isso aqui, ele tinha alvozinho pra cima, acaba fazendo um topo menor e vem pra fechar esse gap. A única consideração que eu vejo é como ele faz aqui, ó. Ele tem até uma região menor, mas ele sobe, né? Ele tá brigando aqui dentro. Pode ser só um impulso para voltar a subir? Pode ser, mas pode também ser um retorno, né, do Jedi para furar, né? A gente acaba ficando meio enviesado com estudos fractais para que o mercado do índice é mais comprador, e a gente acaba não levando em consideração, porque aqui foi um teste mínimo bem sucedido, ele não rompe, olha, aqui 100%, aqui chega no 80%, não rompe, volta a fazer o teste máximo. Chegou no teste máximo, chegou na região, não chegou nem no 80 ó, ainda, né? Então aqui pode ser só um respiro com pullback, devido a ele não perder essa mínima, né? Fechou o gap, aqui tem um suporte. Então a consideração é que, se ele romper a mínima, aí ele ainda pode vir no teste aqui, ó, uns 50%, né? Buscar essa pernada maior. Ele pode buscar essa barra elefante aqui, ó, buscar 50% dela, que é compradora, e aí se impulsionar para rompimento e buscar os alvos que a gente está esperando lá para cima. E no semanal, o que ele está fazendo essa semana? Nós tínhamos comentado aquele ponto de decisão, tá? A gente tem essa região aqui de teste de 80, ó. Ele não executou ela, negou ela, mas ele tá dentro ainda do candle anterior, ó. Ele não perdeu a semana anterior. Então, assim, ele já fez 50%, já deste candle de referência do semana anterior, sim, tá? Ele já vendeu metade do que comprou dela, vamos colocar assim. Mas ele não perdeu o fundo desse candle, tá? Então, a gente analisa a semana, né, igual no candle, né, para entender o que está acontecendo. Ó, aqui nós temos um ponto de 50% e ele ainda não ganhou o topo. O que eu considero nesse movimento? O que eu interpreto desse movimento, tá? Se eu colocar a banda de Bollinger no semanal, o que vocês vão observar? Que o único ponto que ele autorizou venda foi esse aqui, que ele fez o fecha fora, fecha dentro. Depois, aqui nos fundos, ele toca, né? Esse candle toca na banda quando faz a curva, fazendo o toque do fecha fora e esse fecha dentro. Ou seja, a gente ainda está no movimento comprador. E aqui em cima ele não tocou em nada ainda. Então eu entendo que este inside candle do semanal, que ainda está inside candle, tá?
ele vai ser um candle realmente isso, ele vai ser um insight, um candle que seria assim, uma retração para talvez uma possível impulsão. Então, hoje é quinta-feira, os próximos 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos estar aguardando esse movimento. Lembrando que amanhã tem payroll, certo? Amanhã tem um payroll da primeira sexta-feira do mês. O que ele pode fazer? Ele tem alvo aqui, um teste de 50, mas ele também tem alvos para cima. E quando o mercado tem alvo para ambos os lados, isso acontece muito no gráfico de 1 minuto, a gente tem alvo para cima e alvo para baixo, ele dá uma meia lateralizada, ele acaba respeitando mais os pontos de compra e venda dos favorite gaps, order blocks, dos 15 minutos, por exemplo, meia hora, uns gráficos maiores, tá? Então, a gente está trabalhando uma semana dentro de uma pernada maior. E a gente está trabalhando tudo isso aqui dentro de uma maior ainda. Então, é muito característico esse movimento de zigue-zague. E a região que a gente está, é uma região de range. É uma região mais difícil? Não é novidade nenhuma, né? Que é uma região mais difícil. Então, assim, a gente teve padrões melhores no início do ano ali, onde ele subia 4, 5, descia 3, subia 4, 5, subia e descia 13, e fazia esse movimento, né, subir no semanal. Mas vocês vão ver que a gente teve também períodos assim de semana bem ruim, olha aqui, ó. Semanas bem engessadas, ó. Olha o tamanho desses candles para um semanal. Ó, a gente tá com um movimento bom, agora a gente tá com um movimento melhor. Olha que horrível essa semana aqui, ó. Essa região de máximas, né? A resistência dele já romper máximas, né? Região com bastante pavio, não só para cima quanto para baixo. Ou seja, mercado pouca liquidez, né? Ele compra e já vende, compra e já vende. Não sustenta, né? Bom, mas vamos lá. Tá, então a gente tá nessa região no índice para vocês entenderem. E no minuto, daí o que ele fez lá no gráfico de 1 minuto? Então, a gente olhou o diário, a gente olhou o semanal, o diário. E lá no minuto, olha aqui, ó, martelo de reversão com suporte, tá vendo que fez um fundo duplo? Olha que interessante esse finalzinho aqui, esse fechamento aqui, ó. Por ter pouca liquidez no mercado, eu acabo considerando o caixote inteiro, sempre, né? Então, a gente sempre faz aquelas marcações normais de praxe, né? E vai aqui buscar essa região aqui, ó. A máxima e a mínima, ó, a máxima e a mínima antes do fechamento, tá? Então, essa região aqui que tem que ser ganha, tá? Máxima e mínima antes do fechamento. Vamos só ajustar aqui a nossa POC também, já vamos aproveitar e fazer isso. Observar se tem por mais alguma outra região de maior volume, tá? Então, a gente tinha no início da abertura do mercado, a POC estava aqui em cima, o mercado foi descendo ela, deslocou aqui para baixo. Por quê? Porque de manhã eu operei, tá? Ontem dei uma operada de manhã, eu estava operando com um aluno da mentoria, e aqui a gente observou isso aqui, ó, marcado com a POC aqui em cima. Agora ele, durante o longo do dia, foi transferindo ela para baixo. Por quê? Porque o maior volume de negociação ficou nessa região, tá? POC no lugar, análise do rompimento. Bom, o primeiro rompimento de cunha, ele pode ser falso, tá? Então, o que aconteceu? Ele manipulou, né? Ele rompe para cima e volta rapidamente para baixo, respeitando esse favorite gap aqui, esse order block, tá vendo? O mercado vem, rompe, bate no order block e vira para venda. Então, isso aqui mostra o poder disso aqui. Como ele já foi pago, eu vou só diminuir ele, porque o order block ele pode ser pago até 2 vezes numa região, tá? Eu vou só diminuir ele, mas ele já foi pago. Então, aí ele vai pegando aqui, ó. Pega o favorite gap dos 15 minutos, segue vendendo. Vai descendo, vai pegando, vai pagando todas aquelas regiões. Cria os 50% do dia, perde ele, desloca para baixo. Mas assim, ó, tinha aqui neste fundo aqui, nós tínhamos não só esse favorite gap dos 15 verde, ó, nós tínhamos também um order block junto aqui, ó. Eu apaguei porque eu acabei, como ele pagou, eu estava operando, eu acabei apagando ele. Mas eu operei até esse início aqui, ó, tá? Das 11h25, 11h30 por aí. Eu fui na operação ontem. Aqui eu peguei toda essa descida e essa subida aqui. Exatamente porque eu olhei aqui, ó. Order block vendedor dos 15, order block comprador dos 15. Ele pagou os dois, tá? Tinha sim um alvo, tem. Isso aqui se tornou dívida, né, da cunha. Ele acaba se tornando uma dívida. Porém, se vocês observarem, é como se ele estivesse fazendo uma nova cunha, né?
novamente, ó, tá dentro de uma maior. E andando meio de lado, tá? O mercado fica ruim quando tá nessas regiões, né? Como eu falei, ele não ganhou a máxima, não perdeu a mínima do dia anterior, é um inside candle padrão. Tá? Então, quando o mercado começa a andar muito de lado, não pagando com plenitude os alvos dos pivôs, é porque o mercado está em fase de acumulação e não de expansão e nem de retração. Então, isso é importante vocês observarem, tá? Nesse caso, a única coisa que nos salva é o primeiro candle do dia, né? Os 50% dele, tá? O mercado vem, bate no bloco vendedor, né? Ele desce, ele tenta fazer o teste da entrada. Então, nos 50% do primeiro candle, a gente acaba fazendo essa entrada aqui, né? Marca os 50%, entra na venda. Tinha um order block junto, tá? Beleza, vendeu. Chegou aqui, gente, ele desceu tudo isso aqui. Agora, atenção, né? Ele tem alvo para baixo? Ele tem, mas esse alvo é de ontem da Cunha, então ele queria dívida. Pode hoje? Pode não ir também. Porque a Cunha, ela te dá alvo para os dois lados, né? Ela te dá para compras e para vendas. Como ele rompeu e desceu, ele rompe ela embaixo, depois ele rompe em cima, depois rompe embaixo. Então, ele está mostrando para mim a lateralização, tá? Então, eu vou operando com a referência do primeiro candle do dia. Eu vou operando os pivôs, mas eu não posso pegar pivôs de meio de caminho. Eu tenho que pegar os pivôs de topos e de fundos. E aí que tá o ponto, né? Então, inclusive, se vocês observar, ele faz um pivô neutro aqui, ó. Né? Ele chega a fazer um pivôzinho neutro aqui, antes de virar para venda. E em cima do order block, em cima do suporte. Que os order blocks acabam sendo, né? Suportes e resistência diferente do favor gap, que é ponto de entrada e saída, tá? Então, o mini índice fez esse movimento aqui. E o dólar? Como que foi o dólar? O dólar tá no diário, tá abaixo do doji, tá iniciando o movimento. O dólar já perdeu o fundo, olha. Aqui, ó. O dólar, ele tá com a trend, né? Tem uma trend do diário, que eu comentei com vocês, devido aos 3 soldadinhos, né? Podia ser um movimento inicial ali para reversão. Ele criou um doji de reversão, ó, e voltou pro alvo vendedor, tá? E tem que perder essa região aqui pra gente configurar, né? 5.454, para ele fazer a pernada do fractal vendedor, tá? Eu já tinha pago o comprador. Bom, ok. No diário. No semanal, o que a gente tem? Ele tá mais, ó, tá vendo que tá mais comprador? Deixa eu botar pra cá. Ó, tá mais comprador, tá? Com um grande pavio para cima, negando região, preço trabalhando abaixo da POC no diário, do semanal, tá? Nenhuma novidade, tá? Porque no semanal, se vocês observar, como se ele estivesse acumulando, né? E numa pernada de baixa, pode estar acumulando para descer mais ainda. Então, a gente ainda não tem o gatilho, tá? Perdeu esse fundo vendedor, aí vai seguir no fractal, tá bom? Então, ele fez um pullback no comprador e agora vendedor. E agora, ele precisa, claro, repito, né? Ó, a importância desse porte aqui, ó, no 5,67. Se ele perder isso aqui, ele vai pegar a liquidez aqui de baixo, 5,200, tá? Mas a gente tem o PI comprador, tem que ignorar esse PI comprador aqui dessa região. Então, semanal fechou, tá? Deixa eu ver. O que eu posso pôr aqui? Só para vocês olhar rapidinho. É a banda, né? Sim, mas eu não tô enxergando. Tá meio estranho isso aqui. Agora ele abriu. Interessante, né? Parâmetro em 75. 20 aritmética. Ó, eu já tinha dado fecha fora, fecha dentro, fez a compra. Nem testou a média, já voltou a descer. Toca pra fechar fora. Fecha dentro, não sobe.
andou de lado, tá? Como ele tá testando os fundos, então, né, a gente vai esperar. Ele tá com fluxo comprador. O que ele pode fazer? 2 movimentos aqui, ó, tá? Um novo teste na média. E principalmente, como ele tá andando de lado, acumulação para descer mais, tá? Então, ele não ganha média. Começa a andar de lado, vai descer mais, entenderam? Ó, ele não ganha, aqui ele rejeita ou não ganha a média, acumula, pode descer mais. Então ele faz mesmo na parte inferior da banda, ele faz momentos de retração, né? Desce, retrai, e não só isso, ele desce, acumula, retrai, desce, acumula, retrai, acumula, desce. Então, a ordem da acumulação e da retração não, às vezes alterna, tá? Não tem um padrão. Então, ele tem essa direção, teste de banda e rompimento de mínima, tá? E é isso. Mas ainda na nuance, na banda inferior, ou seja, ele não ganha, é que nem aquela regra de 50% que a gente tem num retângulo, né? Uma lateralização. Ele tá trabalhando na parte inferior, gente. Mesmo sendo uma semanal mais compradora pro dólar, tá? Tá trabalhando na parte inferior. Bom, fechou então, né? Aqui nós temos certinho o semanal. E no 1 minuto, o que ele fez? O que ele tem lá marcado para nós? 1 minuto. A gente tem uma dívida aqui para cima que ele nega, tá? Faz uma abertura negando esse canal do fechamento, que é um canal de alta. E vai buscar essa dívida aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Então ele abre em gap, tá? Negando. Tá vendo que o fechamento era um canalzinho de alta? Ele abre em gap. Ele abrindo em gap, era venda, já porque a POC estava aqui, ó. Tá vendo a POC? Então ele abre em gap, negando o movimento de alta do fechamento, já buscando a quantidade da venda, tá? Bom, se o mercado ele tinha uma tendência de neutro para levemente vendedora e o mercado já abre em gap de baixa numa tendência levemente vendedora, ele não precisa fechar gap para confirmar, tá? Ele fecha se ele quer, mas o primeiro movimento do dia eu levo em consideração o quê? Se ele abre abaixo de 50%, se ele abre abaixo de POC, de outras médias, eu vendo. Então aqui eu já fazia uma venda de candle 1, tá? Aqui não precisa, eu não dependo de pivô no dólar nessa região aqui, porque ele era tendência vendedora, todas as métricas e pontos de decisão ficaram para cima, ele abriu com gap de baixo, obviamente eu vou vender. Se ele chegando no order block comprador e quiser voltar para fazer o teste de candle 1, porque ele não fez no momento algum, ou até mesmo fechar o gap, que é o que ele faz, eu tenho mais uma oportunidade para venda, tá? E aí vocês vão ver que a última oportunidade de venda ele ficou mais ou menos pegando aí um canal, né, vendedor, ó, ele entra nesse canalzinho vendedor, ó, mas com um movimento bem curto, né, não chega a pagar aí grandes amplitudes aqui nessa região aqui, um spread aí de 10, 15 pontinhos, tá, e era isso, diferente do que ele tinha se movimentado aqui, respeitando também os order blocks e fair value gap, tá, então isso é o movimento que o mercado fez. O que eu posso dizer é que nessa região de lateralização, tanto o índice quanto o dólar, eu dependo, tá? Eu dependo da abertura, sempre. Tá? É a abertura que vai me dizer ali, o Q no 1, que é a minha referência. Se o mercado vai configurar um pivô de compra de venda, se ele vai manter a tendência, tem que abrir próximo ali ao preço, né? Ou abaixo, ou acima. Vocês têm que entender e identificar, né? Ó, o preço abriu aqui, ó, fechou aqui, ele tá também levemente vendedor. Se ele abrir abaixo desse canal, aqui na banda, né, abrir aqui abaixo de POC, olha, marquem a POC tá aqui em cima, ó. 50% do dia, tá próximo a POC. Se ele já abrir aqui para baixo em gap de baixa, eu não tiver nenhum favor gap comprador ou debal comprador, vai descer, tá? Vai descer. Agora, claro, observe os alvos, tá? Sempre tem que ter uma dívida, um alvo. Ó, por exemplo, o mercado, ele foi até a região de 618, aqui ó,
desse grande, tá vendo? Esse grande pivô vendedor, tá? Foi na região de 68. Faz de novo aqui, ó. Pega aqui o preço, né? E joga aqui nesse pivô vendedor. E esse pivô vendedor mostra aí pra vocês uma região nova, tá? De dívidas aqui, de pontos, né? Que o mercado pode vir buscar, tá? Isso é interessante. Ah, esse aqui, deixa eu ver só uma coisa. Aqui é projeção seco, tá? Aí fechou. Deixa eu ver o que mais que eu acho que é importante. Tá. Acho que era isso. Vamos buscar confluências, vamos buscar esses alvos. Tem essa região aqui, essa linha já são regiões de dívidas também. Então tá, tem marcações assim. Por isso que eu acredito. Ah, mas ele abriu para cima, acima de 50, acima de POC. Ok, vamos aguardar a confirmação. Não fechando o gap e fazendo pivô comprador, a gente compra, tá? Quando ele abre contrário à tendência do dia anterior, eu dependo de um pivô comprador para comprar. Senão ele pode só vir aqui buscar liquidez desse canal, vir até um ponto aqui e afundar, e voltar para a tendência dele. Perder o caixote de fechamento e descer. Então, vocês têm que lembrar dos conceitos, dos fundamentos do operacional do método, tá? Senão vocês vão se perder ali, porque vocês vão pegar só o candle 1 e vão esquecer todo o resto, que aqui tem liquidez embaixo em cima de uma região de canal, que a gente tem que observar o conceito macro, que a gente tem que olhar sempre para a parte mais fundamentalista, tá bom? Bom, era isso então, pessoal. Sucesso a todos aí. E uma ótima quinta-feira. Lembrando que hoje o mercado pode ficar um pouco engessado, porque amanhã tem payroll, amanhã pode ter uma movimentação grande. E caso o mercado andar bastante hoje, aí a gente vai ter um payroll pequeno, tá? Os últimos payrolls que a gente teve, se não fosse a tendência, né, que ele seguiu ali, histórica, a gente teria... não pega muita coisa, né, no payroll. Já foi o momento que o payroll subia lá 1.000 pontos no índice e fazia lá 50, 100 pontos no dólar, né? Hoje o payroll paga pouca coisa. Não tá pagando muito mais, né? Mas a semana foi um pouco lateral, um pouco engessada, então se der continuidade hoje, vai ter bem pouco fluxo no mercado, tá? E aí amanhã vai ser um dia bem interessante para o payroll. Sucesso a todos, bons trades, até mais.